A meditação é uma prática milenar. Nesse último século, muitos trabalhos de pesquisa foram comprovando o seu benefício. Em 2017, o governo incorporou no SUS a prática da meditação como terapia integrativa. E para as nossas crianças, nós podemos usar? A idade ideal, 4, 6 anos, uma prática que nós vamos trazendo com regularidade e incorporando ao dia a dia da criança. Olha só, quais são os benefícios, né? Vou relembrar alguns, né? Na prática da meditação: regulação neuroemocional, melhora da nossa plasticidade cerebral, aumento do foco, da atenção, melhora da nossa circulação, da pressão arterial, reduzindo a frequência cardíaca, equilibrando aquela hipertensão que às vezes está ali num limitezinho que a gente nem precisa de remédio, mas que a gente deve cuidar, trazendo a capacidade de voltar para si mesmo, se conhecer, criatividade, foco, atenção. São inúmeros os benefícios que a meditação nos traz. Vale a pena a gente incorporar na nossa vida e dos nossos filhos. Por quê? Para a gente também trazer isso para a criança, a gente precisa incorporar isso na nossa rotina, porque o exemplo educa muito mais do que a gente simplesmente ir lá querer ensinar a criança a meditar, sendo que a gente não faz isso rotineiramente. A meditação para a criança, ela vai ter alguns aspectos diferentes, né? Talvez só fazer a criança ter mais atenção, mais foco. Por exemplo, num objeto, numa música, no barulho de um sino, numa vela acesa, chamando a atenção da criança para ela ficar ali atenta, prestar aquele foco, observar aquilo, ficar em silêncio, simplesmente não fazer nada. Nesse vazio, nesse intervalo, tudo pode acontecer. Vamos aumentar a capacidade cognitiva da criança, vamos fazer ela ser mais criativa, mais tranquila, se conhecendo melhor. A prática da meditação para a criança, ela pode ser iniciada em torno de 4, 6 anos. Pode virar uma rotina, em que a gente fica num ambiente tranquilo, num ambiente com menos luminosidade, por vezes ouvindo ali uma voz que nos guia naquilo que a gente deve fazer. Meditação guiada pela voz. A criança fica muito sugestiva a isso. A gente vai criando as imagens, falando de um ambiente. Podemos começar por meio de uma história contada e levando ela para esse ambiente, de uma floresta, do mar, de um campo, de uma beira de um lago. E aí a gente vai relaxando e trazendo esse momento de autopercepção para a criança. Não deve ser uma coisa que a gente obriga a criança a fazer. Não deve ser uma coisa que vamos ficar ali com a criança 20, 30 minutos. Para a gente alcançar esse estado, lá no final do processo do aprendizado, em que nós estimulamos as ondas alfa e as ondas teta, isso é com o tempo, isso é uma rotina que a gente vai aprendendo aos poucos. Faça esse exercício, exemplifique, que nós vamos ver que nós vamos aí diminuir muito esses transtornos que hoje as crianças, os pré-adolescentes e adolescentes estão vivendo. A criança que está ansiosa, a criança que está entristecida, com excesso de celular, excesso da tela, vai alcançar esses benefícios. Prestando atenção e percebendo a própria respiração, observando um objeto,
seguindo uma voz que a guia, trazendo imagens para a sua mente, criando um ambiente propício. Experimente, você vai ver a diferença.